Bom dia, amigos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós nessa manhã gloriosa em que os nossos pensamentos se unem para nos fortalecermos nesta proposta divina que o Evangelho vem nos convidar nesta manhã, que vem abrindo os nossos pensamentos para a confiança. Buscai e achareis. E tem ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe. E quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus, dê os bens verdadeiros ao que lhes pedirem? São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análogo a esta. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito, depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas, se bem pouca coisa é imperceptível mesmo em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a preexistência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo que aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar? Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo, o homem, seus braços se teriam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. Por isso é que lhes fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procure e acharás, trabalhe e produzirá. Dessa maneira, será filhos das tuas obras, terás delas o mérito e será recompensado de acordo com o que haja feito. Nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo do nosso Mestre o amparo espiritual para todos nós e para todos aqueles que nesta hora o nosso pensamento busca, procurando envolvê-los nas vibrações de paz, de amor,
e de profundas alegrias. Que Deus, nosso Pai, possa olhar por toda a humanidade, toda a irmandade que sofre em desespero pelas inquietações das mentes vigilantes. Assim, Jesus, com alegria em nosso coração, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Com esta prece, Jesus, iniciamos esse momento sublime do Evangelho, junto a tantos outros irmãos. Se conosco, Senhor, que assim seja. Queridos irmãos, como nós somos agraciados com a presença do Cristo na Terra, que traz para todos nós as lições que nos sustentam e qual foi a alegria para a humanidade em receber do Cristo o Consolador prometido. Veja o item desse capítulo que estamos, o item 1 que estamos começando, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Deus nos provê de todos os recursos para que eu possa me ajudar. O que é me ajudar? É ajudar a minha evolução, porque nós precisamos entender, e na palavra de Mateus isso nos mostra muito bem, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão. Qual de nós fazemos isso? E se nós que somos filhos de Deus, como é que nós vamos oferecer para o nosso filho aquilo que ele não está nos pedindo? E o que ele nos pede? Nós pedimos a Deus que nos dê força, que nos dê coragem, que possamos desenvolver a nossa inteligência, o nosso pensamento. E ele, então, que escuta todas essas nossas rogativas, ele vai nos sustentar. Então, nós, quando falamos ajuda-te a ti mesmo, nós precisamos ver que, primeiro, eu preciso saber que o maior recurso que eu tenho é para entrar em comunhão com Deus, nosso Pai, é a oração, que é o recurso mais valioso para aproximar a criatura do seu Criador, quer dizer, ou seja, aproximar o filho do Pai. E também a prece é um tônico que nos dá força, que ergue, que sai da nossa debilidade, da nossa fragilidade e estende uma ponte de comunhão com a vida, com Deus, que nos dá sempre em abundância e esse vigor que nós precisamos, essa força que renova a todo instante. Então, nós precisamos entender que dentro da oração não é só pedir para que a gente fique estagnado esperando que o Pai faça por mim. Nós precisamos entender e aprender que na oração, especialmente do Pai Nosso, está tudo aquilo que nós precisamos para nos sustentar. Então, nós temos que entender que nessa questão, ajuda-te que o céu te ajudará, e o próprio capítulo Buscai e achareis, é que nós precisamos também ter o discernimento para saber o que nós estamos pedindo, porque nem tudo que nós pedimos é aquilo que realmente nós precisamos. Muitas vezes ainda pedimos em razão da nossa falta, né, de conhecimento, de sabedoria, o que podemos pedir ou solicitar. Muitas vezes nós confundimos, né, a nossa necessidade real com os interesses que cada dia aumenta mais dentro de nós, alimentados pela paixão, uma paixão egóica que ainda nos alimenta, nos sustenta. Então, nós vamos ver que nós precisamos saber o que é que nós estamos pedindo, porque a arte de pedir é também uma sabedoria.
Então, muitas vezes, eu vivo aí na solidão, no sofrimento, mas eu não aceito que o outro me ajude. Eu não aceito sair daquele processo. Então, nós vamos ver que todos nós precisamos ver que Jesus nos demonstrou todos os dias a lição da renúncia, para que a gente pudesse entender que nós temos que renunciar, muitas vezes, às coisas e aos impositivos do mundo, para que a gente possa sentir a grandeza dele. Então, é por isso que Kardec nos mostra que, do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é análogo a essa: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Esse é o princípio do trabalho. Se eu não trabalhar, e o trabalho é lei, como é que eu vou avançar? Como é que eu vou progredir? Como é que nós vamos entender o valor daquilo que Deus me oferece, sendo que eu não consigo nem muitas vezes entender o valor da ação de pedir? Então, muitas vezes nós encontramos irmãos em situações difíceis que vivem da esmola e acha que isso já está, já alimenta. Então, eu preciso ver que todos nós, para que a gente busca alguma coisa, eu preciso também aprender a pedir. E muitas vezes eu rogo a saúde, mas eu mesmo não cuido da minha saúde. Eu uso de vícios, do alcoolismo, do tabaco, ou de alguma outra coisa, excessos hoje que nós estamos vendo cada dia mais em busca da performance física, né? Então, nós precisamos solicitar a Deus sempre a esperança para que nós possamos cultivar dentro de nós a serenidade e não fazermos mais o que a maioria tem feito, que é trabalhar para aquilo que é externo, porque nós precisamos pedir o que a Deus? Coragem, para que a gente saia do desânimo e vá de frente ao trabalho. Nós precisamos buscar forças para que a gente possa, cada dia mais, nos adaptarmos à vontade divina. Então, muitas vezes eu quero alguma coisa para mim, eu rogo, né? Peço a Deus a que me dê força, mas eu não tenho fé. Essa fé viva que move, que me dá confiança de que eu tenho que enfrentar. Então, todas as nossas concessões de recursos materiais para a solução do problema que nos aflige, nós não podemos esquecer de aprender a gastar com equilíbrio e respeito tudo aquilo que nós temos recebido, porque tudo na vida, amigos, é uma permuta. Nós precisamos permutar, colaborar, são as experiências do nosso trabalho com o outro, com o próximo. Por isso que quando nós vamos ver essa questão, ajuda-te que o céu te ajudará, e nós vamos entendendo, pedir e obtereis, né? Que Jesus não esqueceu de nos ensinar, não esqueceu de nos dar o exemplo, e que tudo aquilo que foi pedido, o Cristo procurou de alguma forma atender, né? Então, quantos de nós estamos aí todo dia pedindo a Jesus e Jesus está nos oferecendo, mas nem sempre aquilo que nós pedimos é o que nós realmente estamos necessitando. Às vezes nós pedimos sem nem pensar, é um peditório. E aí nós vamos ver que Jesus diz: Eu vos digo a vós, pedi e dar-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Esta é uma premissa divina que nós precisamos entender aquilo que Mateus trouxe para nós, né? Qual o pai que vai dar uma pedra ao filho, pede um pão, ele dá uma pedra, ou ele pede um peixe, ou dá uma serpente? Então, nós muitas vezes precisamos entender que todas as dádivas que Deus nos oferece são forças divinas, amparo
para que a gente possa vencer as nossas mais íntimas dores e dificuldades. Então, todos nós, muitas vezes, estamos sendo vencidos pelo egoísmo. E por isso que a bondade divina, essa bondade paternal, ela predomina em nosso pensamento. E nós precisamos agradecer muito, mas muito a Deus por todo o amparo que Ele tem nos dado, por todo o amparo que nós temos recebido. Nós sabemos da nossa imperfeição, mas nós podemos ser úteis, amigos. Em todos os lugares, nós somos defrontados por irmãos que fala, mostra a sua inutilidade e se sentem muito inferior. Então, nós perguntamos: o que isso vai adiantar? É porque ele está criando uma condição para ele mesmo de inabilitado para servir. E muitas vezes, esse estado que nós temos percebido é uma condição espiritual que muitos de nós não perguntamos: o que eu devo fazer? Porque para todos nós vamos encontrar situações que nós temos que vencer. E simplesmente no campo das boas obras, começamos nós a realizar tudo que nós temos de condição para auxiliar alguém. Por isso, amigos, a construção do bem é uma obra para todos. E todos nós, que somos espíritos em evolução, somos imperfeitos, mas podemos ser úteis a Deus, a Jesus e ao nosso próximo. Que possamos refletir nessa lição, para mim, tão significativa, que nos motiva ao trabalho, desenvolvendo a nossa inteligência e aprimorando os nossos sentimentos de fraternidade. Que Deus possa nos auxiliar e jamais nos poupar das situações de progresso que todos nós tanto necessitamos. Nós pedimos a Deus que nesse momento do passe, os espíritos amigos ligados ao Cristo possam nos envolver, trazendo mansuetude, compreensão, sustentação e paz aos nossos corações. Senhor, atenda às necessidades de cada um de nós, nas rogativas ou nas súplicas que cada um está buscando, e de acordo com a nossa condição espiritual, que a dádiva e o amparo seja para cada um o alimento vivo, o pão da vida. Fluidificai as nossas águas, para que ela possa se transformar em lenitivo, em remédio e sustentação para cada um dos nossos irmãos. E que a doce paz do seu coração, Senhor, envolva-nos nesta manhã, para que possamos compreender a oportunidade que todos nós estamos recebendo da misericórdia e do amparo desses amigos queridos que acompanham a nossa trajetória evolutiva. Recebo em seus corações as vibrações amorosas dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, casas abertas pelo coração de Maria, do amor de Jesus para com todos nós. Fiquemos com Deus e que assim seja.